Em momentos de crise, muita gente só enxerga caos e medo no mercado. Mas para quem entende como o jogo funciona, esses períodos são, na verdade, grandes oportunidades. O momento que vivemos agora é um exemplo claro. A nossa bolsa passa por um período difícil. Em algumas ações importantes, como o BBAS3, e as incertezas no cenário político e econômico pesam no humor do investidor. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com perdas, mas tecnicamente não é perda. Enquanto você não se desfaz da posição, o que temos, na maioria dos casos, é uma correção mais profunda. E é exatamente aqui que as opções entram como ferramentas estratégicas. Enquanto a sua ação está desvalorizando no curto prazo, você consegue recompor parte dessa perda com operações bem estruturadas no mercado de opções. Quando o mercado entra em crise, o que acontece com as opções? O prêmio dispara. Isso acontece porque a volatilidade implícita sobe e o mercado precifica mais risco. Para quem sabe vender opções de forma estratégica, isso significa receber mais dinheiro por cada contrato vendido. Mas atenção, não é sair vendendo a qualquer momento. É vender no momento certo, quando o preço atinge regiões que tecnicamente mostram a exaustão ou resistência importante. Na minha estratégia, eu não dependo de indicadores para tomar decisão. Nosso foco é ler o gráfico limpo. E o que eu observo? É a estrutura de preço, identificar topos e fundos relevantes no gráfico diário e semanal no BOVA11, regiões de interesse, marcar zonas de resistência e suporte que já foram testadas e respeitadas no passado. Um candle de rejeição, procuro sinais de que o preço tentou avançar, mas não teve força, como por exemplo um pavio longo, corpo pequeno, fechamento contra esse movimento. Momentos de crise. Confirmar que estamos num cenário de alta volatilidade para que os prêmios estejam maiores. A ideia é bem simples. Se o preço chega numa resistência forte em meio a um mercado estressado, eu vendo opções de compra acima dessa região, aproveitando os prêmios altos, e a probabilidade é que o preço não rompa. A gestão de risco e a mitigação de perdas é importantíssimo. Essa é uma técnica poderosa para instrumentalizar a sua carteira de ações. Enquanto você mantém o ativo que momentaneamente está passando por uma correção, as vendas de opções ajudam a recompor a rentabilidade mês a mês. Eu defino zonas de segurança e escolho os strikes bem posicionados para minimizar o risco. Se o mercado continuar subindo e ameaçar romper, já existe um plano de defesa, seja rolando essa posição, seja ajustando com uma trava ou encerrando assim a operação. Não é sobre acertar todas as vezes, mas é sobre ter uma probabilidade alta de ganho e consistência de longo prazo. Foi justamente para ensinar essa visão e essa técnica que eu criei o meu curso Delta Opções, para te ajudar a enxergar oportunidades em momentos em que a maioria só vê crises. Agora, vamos lá para o gráfico que eu vou te mostrar na prática como eu identifico essas zonas, como defino os strikes ideais e como monto a venda de opções, por exemplo, no BOVA11, para aproveitar ao máximo o momento de crise. Você vai ver que, com a leitura de preço e disciplina, é possível sim ganhar muito dinheiro todos os meses, mesmo quando o mercado está em pânico. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico de BOVA11 no semanal. O que geralmente eu procuro? Eu vou abrir aqui para vocês, sem restrição alguma, a forma que eu opero, olhando simplesmente o gráfico, marcando zonas de suportes e resistências e qual a minha estratégia quando eu vejo essas regiões, para eu poder justamente aproveitar esses movimentos e jogar a favor quando eu faço as opções. Bom, o que você já consegue de cara identificar aqui, ó, no gráfico semanal, que nós temos uma região aqui forte de resistência, e aí eu marco essa região, você vê que ela está um pouco maior do que a de baixo. Mas por quê? Por causa justamente, ó, do fechamento e essas sombras que elas estão aqui dentro. E, claro, evidentemente, o mercado tentou subir e logo foi derrubado com essa barra aqui, ó, negativa. E o que eu faço aqui, ó? No passado, eu vejo que aqui, ó, foi uma região de resistência e que foi rompida. E ao romper essa região, ela vira um suporte. E lá no futuro, ele justamente, ó, vem testar novamente essa região. E aqui na semana seguinte, ela testa, capta essa liquidez com essa sombra aqui, ó. Ela simplesmente captou liquidez e o que ele fez na semana seguinte? Rompeu essa região aqui de máxima desse candle negativo. Então eu já sei que eu posso estar marcando uma região que é uma região importante para mim. E eu tenho toda essa região para o preço trabalhar. Agora, se ele chega aqui, eu preciso identificar se vai chegar um candle aqui, ó, de rejeição, como por exemplo, um candle que ele tenta ir e automaticamente ele é blindado
pelos vendedores. E ele volta novamente para essa região aqui. Chegando aqui, ele justamente deixa às vezes aqui uma sombra gigante e coloca um outro candle, como um martelo, por exemplo, me dando a sinalização que ele teve uma rejeição dos compradores, fazendo com que essa briga fique dentro desse range. Então, o que eu faço quando eu consigo identificar essas regiões? Por isso que eu falei que nós não podemos operar as opções de forma aleatória, de qualquer jeito. E é por isso que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro no mercado. Eu vou mostrar para vocês que eu estou agora aqui com uma posição de 1000 puts vendidas e 1000 calls vendidas. E aí nós vamos estudar essas regiões de preço e entender o motivo. Por que eu vendi nessas regiões, esses strikes? Nós vamos pegar a região aqui dos 125, que está aqui mais ou menos, com uma boa folga, olha, dessa região aqui de suporte. E vamos pegar aqui, a zona de 140 que está aqui em cima. Também bem longe da nossa região de resistência. Então, pessoal, eu sei que eu tenho essa região toda para o preço trabalhar. E por que ela está me dando lucro? Bom, primeiro, o mercado está passando por incertezas. E como eu também falei, todas as vezes que o mercado ele gera incerteza, a volatilidade implícita ela aumenta. E quando ela aumenta, ela nos paga muito melhor. Então, eu iniciei essa operação essa semana justamente quando o mercado bateu aqui e ele rompe essa máxima desse candle anterior. Por quê? Porque eu sei que no gráfico semanal eu tenho um bom tempo para que o mercado ele venha se locomover daqui até aqui. Então, dentro dessa região, eu tenho uma alta probabilidade que o preço chegue nessa região e ele tenha algum choque, fazendo com que o mercado ou fique de lado, ou até mesmo que ele rompa, mas geralmente é sempre assim que acontece, tá? Quando ele não rompe de vez, ele volta aqui para dentro desse canal e ele fica oscilando e vem novamente buscar. É por isso que muitas pessoas no day trade acabam perdendo dinheiro, porque se nós olharmos por curto prazo, a gente vai identificar, se por exemplo isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, muitas pessoas acabam vendendo essa barra. Por quê? Quando elas observam que isso aqui é uma barra negativa, ela consegue entender que a pressão vendedora ela está muito forte. Só que aí o que acontece? A manipulação acaba fazendo com que essa barra ela faça esse movimento. Tem aqui uma rejeição de preço, fazendo com que novamente o preço volte para essa região e acabe estopando a operação dessa pessoa. Então, quando eu vejo essas regiões se formando, eu não faço nada. Eu fico primeiramente olhando para identificar o movimento que o mercado quer fazer, se ele quer manipular o preço, até porque se ele rompe essa região aqui, quando eu identifico que há uma quebra dessa região, eu não vou vender simplesmente aqui. Geralmente eu espero o toque novamente dessa região, um teste nessa região de fundo para justamente entender, bom, se o mercado ele está querendo vir para baixo ou se foi de repente um rompimento fake para justamente ter captado essa liquidez, voltar novamente para essas regiões, e a mesma coisa acontece nos topos. Ora, se ele rompe essa região, como aconteceu aqui, aqui é um exemplo bem clássico do que na maioria das vezes as pessoas acabam perdendo. Por quê? Porque olham essa região, vê que esse candle é um candle poderoso, mas numa região que não é interessante. Essa barra ela é interessante aqui embaixo. Tudo é um contexto de leitura. Essa barra aqui, ela já expressamente já nos mostra que é uma barra de exaustão. Uma barra de ignição, ela se dá aqui embaixo, pessoal. Quando você vê um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos. Então, se você contar quantos pullbacks nós tivemos aqui, você vai conseguir identificar que isso aqui é uma barra de exaustão. A ignição ela se dá no início do movimento. Depois de uma queda, ela começar novamente a fazer esses movimentos. E quando ela dá 3 a 4 movimentos, quer dizer, perna 4, e aqui se inicia uma perna 5, A, B, C. A perna A ou B, ela vai seguir novamente a tendência ou ela vai fazer A, B, C, 1, 2, 3 para baixo, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho nessas regiões para tentar entender e se beneficiar desses movimentos. Então, você fazer uma leitura do gráfico é importante sim, na hora de você se posicionar, na hora de você comprar. Eu vou mostrar daqui a pouco Petrobras, por exemplo, para vocês conseguirem identificar algumas regiões que eu já marquei. Pode servir para você nessa operação aqui. Eu captei R$ 1.760. E o que eu faço? Eu sou obrigado a ficar até o final dessa operação? Não, por exemplo, ela está me pagando aqui agora 37% de lucro. Está me dando R$ 651. Quer dizer, se eu
fechar essa operação agora, eu consigo pegar desses 1.760, 651. Olha aqui, ó, igualmente lá em BOVA11, eu já identifiquei aqui no semanal essas regiões que para mim são importantes, e a região de fundo no semanal, ela se dá justamente aqui. E aí quando você consegue identificar esses movimentos, olha quantas oportunidades Petrobras nos deu para que nós pudéssemos estar fazendo as operações estruturadas com as opções. Bom, o mercado chegou aqui, ó, eu posso vender uma put? Posso vender uma put. O mercado subiu, posso vender uma call? Posso fazer uma venda de call. Posso fazer uma trava de baixa? Posso fazer uma trava. Então, assim, são inúmeras operações que nós podemos estar fazendo. Operações essas que são mais agressivas, operações que são mais conservadoras. E o que Petrobras me fala nesse momento olhando pelo gráfico? Aqui a gente vê que essas sombras, ó, foram rejeitadas aqui em cima, nesse nível de preço, e ó, ela rompe a mínima desse candle com uma barra muito forte e fazendo o mercado cair até essa região aqui também, que já havia sido marcada, ó, fundo, aqui o fundo. Então tudo isso aqui é uma região de interesse de preço. Se ele vier romper essa região aqui, ó, a gente tem uma figura de bandeira, fazendo com que esse mastro se projete aqui para cima. Agora, a gente precisa esperar e entender que tipo de movimento Petrobras vai fazer essa semana. Eu vejo isso aqui, ó, como oportunidade, tá? De você estar podendo fazer, ó, compras até mesmo das ações de Petro aqui, uma venda de put. Fazer de repente aqui, você que de repente é mais agressivo, fazer um strangle, por exemplo, ó, vender call, vender put. Você que tem a ação em carteira, você fizer uma venda coberta, fazer uma compra de put, caso o mercado ele caia, você proteja o seu capital, se você não quer ficar tão exposto. Então assim, existem várias estratégias que nós podemos fazer. Então pessoal, essa aqui é a visão que eu queria passar para vocês de como eu faço as operações visando a lucratividade. Vocês que queiram conhecer o meu curso, fiquem à vontade, eu vou deixar aqui o site para vocês entrarem, tem todas essas estratégias, vocês vão ter meu suporte, vão ter contato diretamente comigo, e vocês fiquem à vontade para conhecer. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, contato aqui comigo diretamente no meu WhatsApp, que está aqui, vou deixar para vocês. E é isso, pessoal, eu queria deixar aqui uma mensagem clara de positividade para vocês. De repente vocês estão aí pessimistas e de repente a tua carteira está se degradando momentaneamente, mas eu estou aqui para justamente te abrir a mente, abrir o horizonte e fazer você entender que nós temos várias oportunidades de fazermos dinheiro enquanto o mercado ele está nesse declínio, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo. Fui!